pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite a todos, que sejamos mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro semanal, né? Reproduzindo aqui as atividades que nós fazemos na Casa Espírita, que são as palestras públicas, né? Às terças e aos sábados. Então, a gente entende a importância desse momento, porque no dia da palestra pública, no trabalho, né, das terças e sábados, a gente tem o compromisso da espiritualidade de estar conosco, nos auxiliando, nos tratando. Enquanto nós estamos assistindo as palestras, nós estamos sem dúvida nenhuma sendo tratados, sendo assistidos, e isso se replica em cada um dos nossos lares nesse momento. Então, vamos agradecer por essa oportunidade. Fechando os nossos olhos, então, vamos agradecer a Deus pelo momento de estarmos aqui unidos em oração, pedindo que Jesus esteja conosco nesse momento, que toda a espiritualidade amiga possa nos dar conforto, nos dar sabedoria para momentos tão difíceis que estamos passando, pedindo também que Jesus esteja nos nossos corações quando recebermos os seus ensinamentos, pois assim podemos recebê-los pacificamente e que possamos internalizá-los, colocando em prática depois na nossa vida, no nosso dia a dia. Que os nossos atos sejam realmente cristãos e seguidores de Jesus Cristo. Que os nossos atos falem por nós, que o nosso amor fale por nós. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema da noite de hoje, nós vamos falar sobre recomeçar, né? A gente sempre quer otimizar o nosso tempo aqui. Nós temos, né, um tempo praticamente reduzido, basicamente reduzido, e a gente quer que esse tempo seja utilizado da melhor forma possível, com um assunto que traga realmente conforto, que traga alívio, que traga ensinamentos, né, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. E principalmente para nós mesmos, que estamos aqui responsáveis, né, pela fala da noite. Porque quando nos preparamos para falar, somos nós que mais aprendemos, sem dúvida nenhuma. E então a escolha do tema, eu busquei trazer um tema que viesse nos reconfortar, que viesse nos dar um chacoalhão, né, porque todos os dias nós temos razões para recomeçar, temos talvez motivos, entre aspas, para desistir, mas temos uma força fora do comum dentro de nós de recomeçar, né? Então a gente vai começar aqui por um texto do livro Pronto Socorro. É um livro, né, psicografado por Chico Xavier, cujo autor é Emmanuel. E no item 3, Emmanuel diz assim: seguindo adiante, né? Ou seja, recomeçando. Sejam quais forem as tribulações em que te encontres, prossegue fiel ao bem e conta com Deus. Quando observes a própria confiança sob nuvens pesadas de sofrimento, sob tempestades que te alarmem a vida, à frente das provas que mais te afigurem conspirações das trevas, no objetivo de aniquilar-te, quando pareça que tudo te falte, até mesmo o necessário à própria subsistência, diante da morte, a subtrair-te os entes mais caros,
nas enfermidades que te induzem o tratamento difícil e doloroso, no centro de problemas que acredites insolúveis, perante o assédio de tentações que te martelem a resistência, nos momentos em que seres amados te escarneçam a fé e quando as aflições do mundo te façam sentir o gosto amargo da solidão ou da derrota, ergue o pensamento a Deus e confia. Porque Deus não nos abandona e tornará tuas dificuldades e lágrimas, a fim de aumentar com elas o poder de esperança onde estiveres. E assim, sempre porquanto é com a luz nascida do suor e das lágrimas, dos que militam na construção do bem de todos, e que os mensageiros da divina providência clareiam o caminho das gerações, transformando os vencidos de hoje nos vencedores de amanhã, que seguem nas trilhas do progresso, agindo e servindo na edificação do mundo melhor. Então aqui Emmanuel nos traz uma reflexão e a gente vai falar dela de forma mais explicativa, né? Acerca dos nossos sofrimentos diários e da necessidade que nós temos de enfrentá-los, né? E de lutarmos e sairmos vencedores de cada uma dessas dificuldades, dores, tristezas, perdas e etc. Nós podemos falar que nossa vida é um eterno recomeço, né? Meio chavão isso, mas todos os dias nós recomeçamos. Nós acordamos todos os dias com uma nova oportunidade. O que deu errado ontem, eu já acordo com um pensamento positivo, né? De que hoje eu farei diferente e que eu farei dar certo. A natureza se renova, recomeça de estação para estação. Ontem, tudo muito seco, né, nos entristecendo, queimadas. Hoje, na nossa cidade, em alguns bairros, nós já recebemos, né, a bênção da chuva e a gente começa a ver as plantas se recuperando, recomeçando. Então, tudo é recomeço. Recomeçam as estações, recomeça o dia, recomeça a semana, recomeçam-se os anos. E a cada dia nós somos chamados, então, né, para esse recomeço. A gente nem se dá conta, muitas vezes, disso. Mas quando a dor nos bate à porta, aí sim nós ficamos meio desatinados. Aí já não é tão automático esse recomeço, nem tão agradável. Nós não enxergamos, né? Nós ficamos confusos, nós queremos que tudo passe logo, mas infelizmente, né, não é assim. Quando entendemos que é preciso recomeçar, é porque a gente tem a consciência de que algo nos aflige, algo está nos fazendo sofrer, seja voluntário ou involuntário. Existem sofrimentos, né, que a gente não tem como prever, não tem como fazer com que ele não aconteça, foge do nosso controle. Então, a gente tem aquele sofrimento, quer que aquilo passe logo, mas a gente sabe que não é assim. E que as coisas levam tempo, e que nós precisamos de equilíbrio, e assim por diante, né? Então, quando chegamos num ponto que nós entendemos que é preciso recomeçar, pode estar ligado a algo muito doloroso, né? Quando a gente fala, eu preciso recomeçar. É claro que a gente só luta para um recomeço quando algo não está dando certo para nós, né? Ou quando, ainda que esteja dando certo, não esteja nos fazendo felizes. Então, eu digo, eu tenho que mudar isso. Em alguns desses momentos, dá até uma vontade, de repente, de fugir da vida, imaginando que essa seria a melhor solução. Porque a mente nossa está um turbilhão tão grande dentro de sofrimento e de não ver saída, que a gente não acha que vai ter solução, né? Há uma semana, 2 semanas atrás, nós tivemos uma palestra, né, com a nossa companheira Aline, que falou sobre o Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio, né, conscientização e prevenção ao suicídio. Então, a gente sabe que não é o caminho, né? Essa não é a mudança que nós precisamos fazer, né?
essa renovação que nós temos que fazer não é através, né, da fuga. Nesse momento, então, agora, eu vou convidar a cada um de nós, a cada um de vocês e a mim mesma, para que a gente puxe pela memória um momento muito difícil que nós passamos. Rapidinho, assim, cada um lembra de um momento muito difícil que passou e que superou. Era aquele momento, aquele problema, aquela perda, aquela dor que você pensava, eu não vou conseguir, não vai ter solução para mim. Mas você conseguiu, eu consegui. E aí a gente começa a pensar em vários outros momentos de dificuldade, vários outros momentos que nos foram difíceis. E ainda assim a gente vê que conseguiu. Tanto nós conseguimos que estamos aqui, graças a Deus, de pé, né? Nós conseguimos superar todos esses momentos difíceis. Então, tem uma luz, né? Acena uma luz aqui para nós, que por mais escuro que seja o momento que nós estamos passando, por maior que seja a dificuldade, a perda, a dor, a doença, o problema financeiro, ainda assim, né, nós conseguimos passar por isso. Então, nós vamos novamente conseguir. Nós temos que ter essa consciência e essa fé. De repente, apagar o que não está dando certo, aquilo que não está fazendo bem, né? E começar de novo realmente. Então, vamos seguir lá no texto de Emmanuel. Ele já começa assim: sejam quais forem as atribulações em que te encontres, prossegue fiel ao bem e conta com Deus. Então, por mais difícil que esteja sendo o nosso momento, saibamos que temos Deus ao nosso lado. Continuemos, né, seguindo no bem. Temos os ensinamentos de Jesus, usamos os ensinamentos de Jesus em nosso favor, buscamos a elevação espiritual, a elevação moral, para que a gente possa sair das dificuldades. Aquilo que não tem remédio, como diz o dito popular, remediado está. Então, com o tempo, a gente vai acertando as coisas, por mais complicado que seja. Ele diz assim: quando parece que tudo falta, até mesmo o necessário para a nossa subsistência, nesse momento de dificuldade, né, de derrocada financeira, de repente de um desemprego, aonde a gente não consegue manter nem a família, o que precisa ser feito? Reacender a fé, reacender a esperança. Por mais dificuldade que eu possa estar passando hoje, eu posso ter a certeza que isso vai passar, que vai ter fim, que eu vou conseguir modificar a minha situação. Então, a convicção de recomeçar, que nós não estamos só, que nós temos no nosso plano reencarnatório amigos espirituais que nos acompanham, que nós temos Jesus que está conosco, que nós temos a Deus que é o nosso Pai, que cuida de cada um de nós. Então, que nós não estamos só. Seja a dificuldade que a gente esteja passando, que bom, saibam, né, nós possamos saber que não estamos só. E um exemplo muito claro dessa parte de recomeço, né, e essa impossibilidade financeira, é o filme, né, A Procura da Felicidade. Eu imagino que muitos de nós já tenhamos assistido, né? O ator que faz é o Will Smith, mas esse filme é baseado em fatos reais, né? Uma história verídica. E o personagem principal, na verdade, né? A pessoa que inspira o filme chama Chris Gardner. E ele passou por aquilo que o cinema mostra pra gente. Ele passou por dificuldades financeiras, o abandono da mulher. A gente tem cenas lindíssimas, né? Ele com o filho, porque a mulher não aguenta, né, as dificuldades e vai embora, e deixa o filho com ele. Em determinado momento eles chegam a ser despejados do apartamento, são furtados, né, daquilo que ele tinha para vender, para sobreviver, e despejados do apartamento, e dormem num banheiro de um metrô, se eu não estou muito enganada. Enfim, e ele sempre pensando positivo, buscando aquilo que ele sonhava ser, e mostrando para o filho um outro lado daquela situação.
Na verdade, ele não mostrava as dificuldades. Ele fazia tudo de forma muito divertida para que o menino não sentisse a tristeza, né? E a dificuldade que ele estava passando. Então, assim, esse é um exemplo bem legal para a gente ter em mente, porque a gente sabe que é uma história verídica, conhece pessoas que passou por enormes dificuldades e que venceram, que conseguiram dar a volta por cima e que recomeçaram. Depois também, na mensagem do Emmanuel, ele diz assim, a dor da partida de um ente querido que retorna à pátria espiritual. Nós falamos, né, eu creio que faz um mês, 30 dias mais ou menos, sobre a perda de um ente querido, sobre a dificuldade da gente de lidar com essa perda física, né, com esse convívio diário. Mas é preciso erguer a cabeça, a gente curte a nossa dor, né, curte no sentido de digerir mesmo, se acostumar com aquela ausência, mas sempre ressuscitando a fé que temos dentro de nós, que estaremos sempre ligados às pessoas que nós amamos, que estamos em planos diferentes, né? Nós encarnados e eles desencarnados já, mas que ainda nos encontraremos e ainda estamos juntos, seguimos juntos. Então, a perda de entes queridos, no momento, né, a gente tem visto tanto desencarne, né? É um número grande por conta da pandemia e por conta, né, dos outros motivos já que existiam, né? Aqui na nossa cidade nós perdemos várias pessoas, né? Essa semana mesmo já temos mais de 100 óbitos por Covid. Então são 100 famílias chorando os seus entes queridos. Mas essa dor, ela tem que ir melhorando e amenizando. A vida precisa seguir, né? A vida precisa continuar, nós precisamos continuar, nós temos aqui as nossas missões. Então a gente tem que ter essa fé dentro de nós, de que nós vamos conseguir prosseguir, porque nós não estamos sozinhos e nós não perdemos os nossos entes, porque a morte não existe. Nas enfermidades enfrentadas por nós ou por quem nós amamos, né? Doenças dolorosas, tratamentos difíceis e dolorosos, enfermidades incuráveis. Então a gente tem várias outras dores, sejam nossas ou de pessoas que são próximas a nós, são parentes, são amigos, que a gente vê toda a dificuldade e aí a gente também precisa, independente da situação final, né, se tem cura, se tem sequelas, se a pessoa, né, fica mais dependente, vamos dizer assim, mas a gente tem que continuar. Que seja conosco, nós precisamos superar e precisamos recomeçar da forma como for possível para nós. Então, após um acidente, por exemplo, né, onde a pessoa fica impossibilitada de ter uma vida independente, a vida independente que ela tinha, porque ela começa a depender de outras pessoas. As doenças degenerativas, onde a pessoa vai perdendo seus movimentos, a capacidade de se locomover, a capacidade de se alimentar, a gente tem que se reinventar, porque o fato está aí, né? Está exposto, está no nosso corpo, e a gente tem que fazer de forma um recomeço, né? De novo, um recomeço para a nossa nova vida, nossa nova condição, a nossa nova realidade. Adaptação de voltar às atividades, apesar da restrição da sua capacidade anterior. Eu trouxe um exemplo que eu gosto muito, assim, gosto porque admiro muito, que é o maestro João Carlos Martins. Hoje ele é maestro, mas ele sempre foi pianista, né? O pai era pianista, mas o pai teve um acidente e afetou as mãos, e ele não pôde ficar famoso, não deu tempo. Então ele jogou essa expectativa para cima do filho. Esse João Carlos, uma vez eu vi uma entrevista dele no Jô,
quando o João falava, não, mas agora acabou, né? Ele fala, não, aconteceu outra coisa. Ele levou, assim, né, na brincadeira, porque ele realmente superou, ele consegue superar todas as dificuldades. E quando a gente diz assim, agora não tem jeito, agora não tem mais o que ser feito, ainda assim acontecia outra coisa e ele continuava. O resumo é que ele perdeu os movimentos dos dedos, aí ele fazia sinfonia só com uma das mãos, porque a mão direita dele já não conseguia mais tocar piano. Depois ele levou um tiro num assalto e a outra mão também ficou comprometida, o outro braço. Teve que ser desligado o nervo que ligava o cérebro ao braço, então o braço já não obedecia mais. E aí, quando ele realmente não podia mais tocar piano, ele se inscreveu num curso de maestro. E ele é um grande maestro, né? E aí, ele começou a se apresentar como maestro. Mas como ele não tem o movimento dos dedos, como ele não tinha como mostrar as notas, ele tinha que decorar nota por nota. E aí, numa das reportagens do New York Times, o jornal se refere a ele como o indomável, que ele é. Um exemplo de superação, um exemplo de recomeço. Mas nós temos muitos e muitos outros, né? Eu citei ele porque ele me veio à mente, mas a gente tem os atletas paraolímpicos como exemplo. A gente tem muitos exemplos de superação. Eu tenho uma amiga muito querida, mas depois que eu vim embora a gente perdeu o contato. E essa semana ela conseguiu encontrar o meu Face através de uma amiga dela, porque ela não enxerga, ela perdeu a visão. E aí ela me ligou, a amiga dela conseguiu meu telefone, me ligou esse final de semana e a gente conversou bastante, muito. E aí eu já sabia que ela não tinha mais a visão, e ela contando, aí eu, né, tentando consolar. Falei, mas a gente é feliz com o que tem, de repente essa paz de espírito que você sente hoje é muito maior do que de muita gente que enxerga. Ela falou, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou muito mais feliz hoje. Ela mora sozinha, porque ela nunca casou. Ela tem uma sobrinha que vai, ajuda, né? Mas ela dorme sozinha, ela levanta, faz café, segundo ela lava a roupa na máquina, liga a televisão. Então, assim, ela conseguiu recomeçar. Ela conseguiu tocar a vida dela. E mais importante, sem revolta, né? Grata pela alegria dela e pela felicidade dela de hoje, que ela me garantiu que hoje ela está muito bem, né? E eu acreditei, porque ela não tinha por que mentir para mim. E é outro exemplo a ser aplaudido, né? Então, assim, entender nós, né, que somos espíritas, que somos cristãos, entender que a doença é um processo depurativo da alma. Então, para que a revolta, né? Por que isso foi acontecer comigo? Como que eu vou fazer agora? Porque eu era uma pessoa independente, e agora, como é que eu vou viver? Por que não é justo? Isso não é justo. Mas a gente sabe, né, que a justiça de Deus é sábia e que tudo nos acontece é porque tem que ser conosco mesmo, né? São compromissos que nós mesmos fizemos e por algum motivo de lei de causa e efeito nós precisamos reparar. Então, quando eu entendo que essa doença está depurando a minha alma, eu preciso aproveitar esse aprendizado, né? Eu não posso me tornar de vítima da vida, porque só acontece comigo o que precisa acontecer. Então, feliz daquele que consegue, numa prece, dizer obrigada, Senhor, pelos meus problemas, porque eles me ajudam, porque eles depuram a minha alma. Obrigado porque vieram para mim, significam que eu sou quem preciso deles, né? É fácil? Não é. Essa maturidade espiritual não é nada fácil, mas a gente vai lutando, né? A gente vai tentando compreender, a gente vai principalmente aceitando. A gente inicia aceitando. Um fim de relacionamento, né? Emmanuel fala lá também, que muitas vezes para nós pode parecer o fim da vida, que não vale mais a pena. Então, se a pessoa seja cônjuge, né, namorado, amigo, parente, se te trai, para você é o fim do mundo. Aí você fica alimentando, nós, né, nós homens, seres humanos, nós ficamos alimentando aquele vitimismo de que eu não merecia, eu entreguei minha vida para essa pessoa, tudo que eu fiz por essa pessoa, né, e não deixa a pessoa ir. A pessoa às vezes vai materialmente.
mas de mente a gente está ali prendendo. E a gente também não anda, a vida da gente também não deslancha, porque a gente está preso àquela pessoa. A gente se torna um obsessor encarnado daquela pessoa. Então, quando muitas vezes um relacionamento acaba ou nos decepciona, nós precisamos nos livrar daquilo. Nos livrar no sentido de deixar ir, perdoar, recomeçar, sem ódio, sem mágoa, sem rancores. Nós não fazemos mais parte daquilo que aquela pessoa quer para ela. Nos planos dela, nós não cabemos mais. Então, a gente tem que abençoar. A gente tem que deixar de ser, achar que tem a posse das outras pessoas, porque nós não temos. E aí, esse vínculo que você fica segurando com essa pessoa, quem não vai andar é você, né? Somos nós. Nós não vamos andar. Porque eu não vou estar limpa para começar, para eu recomeçar, na verdade, né? Eu tenho que limpar as coisas para eu poder recomeçar. Todo recomeço exige uma limpeza, né? Seja uma limpeza da tristeza, da revolta, seja do ódio, do rancor. A gente sempre precisa dessa limpeza. Nós precisamos guardar em nós que a gente contabiliza boas coisas. Então, se nesse relacionamento que acabou, não deu mais certo, ainda eu sofri porque eu perdi aquela pessoa, ou porque aquela pessoa traiu a minha confiança, né? Eu não esperava, mas eu preciso contabilizar as coisas boas que aconteceram. Mas contabilizar no sentido de, que bom, sou grato, passou. Não é contabilizar, mas era tão bom, mas eu queria de novo, mas precisava, nosso relacionamento era bom, né? E aí fica aquela coisa presa, aquele elo que não te deixa viver. Então, que nós possamos pensar também nesse recomeço, né? Se alguém, no momento, está passando por esse tipo de dor, né? Que essas palavras de Emmanuel possam aliviar um pouco, no sentido de que ele começa o texto lá dizendo, né? Peraí só um pouquinho. Sejam quais forem as atribulações em que te encontres, prossegue fiel ao bem e conta com Deus. Então, que a gente saiba que nós não estamos sozinhos nunca. E aí, eu trouxe um pedacinho, né, da história da mulher adúltera, que a gente conhece no Evangelho de Mateus e de João, que foi trazida a Jesus uma mulher que foi pega em adultério, né, para que ela fosse apedrejada, pois assim era a lei mosaica. E eles disseram para Jesus, olha Jesus, essa mulher foi pega, né? E todo mundo conhece, né, essa passagem, foi pega em adultério. E a lei manda que ela seja apedrejada. O que o senhor me diz, né? O que o mestre diz? Que na verdade eles estavam testando, né, para ver se Jesus caía em contradição, Jesus que pregava o amor, o perdão, né? E agora, como é que ele ia sair dessa, né? Então Jesus não disse nem que sim, nem que não. Nem disse para contrariar a lei, né, para ignorar a lei, e nem disse que fosse cumprida. Ele disse, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E disse para a mulher, vá mulher, onde estão, né, os seus acusadores? Foram embora, então vá você também, não torne a pecar. Mas a gente acaba no Evangelho aí. Mas a Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, onde ela narra várias passagens de Jesus, psicografado por Divaldo Franco, traz, né, notícias, vamos dizer assim, do que aconteceu com essa mulher adúltera. Mais tarde, ela descobriu onde Jesus estava hospedado e ela foi ter com Jesus. Então ela pede perdão para Jesus, ela chora muito e ela conta a sua história, né, que ela foi casada, casou-se muito cedo. O seu marido tinha outras mulheres. Quando ele não estava com outras mulheres, ele estava em mesas de jogos, clube de jogos, e ela sempre muito sozinha. E ela foi, né, caindo, vamos dizer assim, na conversa desse amante, né? E por isso ela estava fragilizada, ela estava infeliz, né? Ela acabou cometendo esse pecado. Então Jesus diz, eu não tenho que te perdoar.
E ela pede para seguir com Jesus. E ele fala, não, você tem o seu caminho. Você vai fazer o seu caminho. 10 anos mais tarde, Amélia conta que numa choupana encontrava-se uma mulher já bastante envelhecida, né, pelo sofrimento, que era essa mulher, que tinha traços de que foi uma mulher muito bonita. E ali naquela choupana ela auxiliava as pessoas que passavam com dificuldade. Auxiliava doentes, auxiliava viajantes, né? Então ela limpava feridas daqueles que estavam à beira do caminho, que a família já não queria mais. E aí dava-lhes o alimento e principalmente sempre falava de Jesus. Ela sempre citava, né, as passagens, os ensinamentos de Jesus para aquelas pessoas que estavam lá. E aí também nos conta que um belo dia bate à sua porta aquele que foi seu marido. Ela não o reconhece. Muito envelhecido, muito acabado pelo sofrimento, doente. Ele também não a reconhece. Eles não se reconhecem. Mas de qualquer forma ela abre a porta e o acolhe. E limpa suas feridas. E o alimenta e fala de Jesus. Então, essa mulher, vamos chamá-la de Ana, né? A gente não sabe o nome dela, vamos chamá-la de Ana. Ana, quando desencarna, ela desencarna como essa mulher que auxiliou. Essa mulher que viveu o resto de sua vida pelo outro, a cuidar do outro. Então essa mulher que estava condenada, que foi condenada, né, por um erro na juventude, essa mulher que perdeu a sua família, perdeu a sua posição na sociedade, porque né, não era mais aceita em lugar nenhum na sociedade, era uma mulher colocada de lado. Essa mulher aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu de servir, né? Então ela aproveita a oportunidade do recomeço. Foi lhe dada uma oportunidade para recomeçar e ela realmente recomeçou a sua vida e de forma maravilhosa, né? O mais maravilhoso possível, porque aí ela dedica a vida dela a cuidar de outras pessoas. Que a gente possa, no decorrer da nossa jornada, dar o nosso sim para cada irmão na caminhada. Que a gente possa, como essa mulher na choupana, falar de Jesus a quem precisa. Dizer que o nosso irmão não está sozinho, que ele nunca está sozinho. Que sempre ele vai ter uma oportunidade de recomeçar com a assistência de Deus, com a assistência de Jesus, com a assistência dos seus anjos guardiões, né? Dos espíritos que estão ao nosso redor o tempo todo, para que a gente possa seguir em frente, porque esse é o nosso principal objetivo na vida, seguir, né? Crescer espiritualmente, crescer como ser humano realmente, né? Como um espírito humano. Então, que a gente possa ter as nossas oportunidades, né? Diante da dor, porque a dor, ela faz parte da trajetória na Terra. A dor, ela não tem como ser evitada, né? Mas o sofrimento que decorre da dor, esse sofrimento que nós trazemos, nós podemos administrá-lo. Como nós vamos administrar a nossa dor, depende de nós. Então, depende do nosso... eu tenho até uma preocupação de falar, depende do nosso querer. Porque aquele que está sofrendo vai falar, mas será que acha que eu não quero? Lógico que eu quero parar de sofrer, né? É fácil falar que não está no meu lugar. Então, assim... Mas é bem isso, é você pegar a sua dor, né, e saber o que vai fazer com ela. Porque essa dor, a qualquer momento, ela vai bater a nossa porta. Seja de maneira com os familiares, seja no nosso plano profissional, seja com a perda de um ente, enfim, sempre vai ter alguma coisa que vai nos trazer preocupação, né, que vai tirar nosso sossego e que nós vamos precisar administrar. Quando a dor chegar, seja ela por problema financeiro, doença, fim de relacionamento, ou perda de um ente querido, que eu possa dizer, que eu possa ter a maturidade espiritual de dizer, bendita seja a dor, porque ela vem pelo Senhor.
Feliz é o homem que não contabiliza as frustrações e perdas, e sim contabiliza as conquistas, as alegrias e o crescimento. Então, que esse recomeço possa nos acompanhar, possa estar conosco todos os dias da nossa vida. Nós recomeçamos todos os dias, como eu disse, né? A gente acorda e está pronto para um recomeço. Quem nunca perdeu o sono por uma preocupação e aquele problema era tão gigantesco que você falava, amanhã eu não sobrevivo, porque eu não vou conseguir resolver. E depois de uma noite, no outro dia, a nossa cabeça mais clara, nós mais tranquilos, e aí você começa, por onde eu vou resolver, né? E aí aos poucos a gente vai conseguindo trabalhar o problema, buscar as soluções, aos poucos a gente vai modificando aquela situação, e isso é recomeçar. Eu termino por aqui, e eu queria, antes da prece final, ler um poema, porque eu acho que o poema, ele é luz para o nosso coração também, né? O poema é uma arte que nos faz muito bem. E é um artista popular, né? Um poeta popular, que é o Braulio Bessa. E ele fez um poema sobre recomeço. Então ele diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil de suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Então, com essas palavras, eu convido a todos para mais uma vez fecharmos os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a Deus pela oportunidade da reflexão, pela nossa mente sã, e pedindo que Jesus esteja conosco durante toda a semana, que visite os nossos lares, que abençoe os nossos familiares, que visite os hospitais, que leve lenitivo aos doentes e aos seus familiares. Pedimos, Senhor Jesus, pela paz, por toda a humanidade. E que assim seja, graças a Deus. Pessoal, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e obrigado pela companhia. Tchau.